Sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nessa versão traz no formato de áudio os destaques da semana. O Brasil está sendo arrendado para os Estados Unidos? Na edição de hoje, vamos dar destaque para a venda da mineradora Serra Verde e a exploração de terras raras brasileiras. No Dia da Terra, não temos muito para comemorar. As guerras continuam a adoecer o mundo e destruir o meio ambiente. Os data centers encontram terreno fértil para crescer em solo brasileiro e aumentam ainda mais a desigualdade. Exploramos também como a inteligência artificial está sendo usada para atacar as democracias. Desigualdades como projeto político da extrema-direita. Como o Brasil pode sair dessa condição histórica? Há um ano, o Papa Francisco nos deixava, mas o seu legado permanece. Entre progressos e desafios, damos destaque ao papado de Bergoglio e o futuro da Igreja Católica. No norte de Goiás, em cerca de 50 quilômetros quadrados, são extraídas as principais terras raras na única operação fora da Ásia. A mineradora Serra Verde, criada pelo fundo americano privado Denham Capital, foi vendida por 2,8 bilhões de dólares para a também americana USA Rare Earths, classificada por especialistas como a maior fusão e aquisição na história da indústria de terras raras. O objetivo declarado da compra é montar uma cadeia produtiva completa: extração no Brasil, separação nos Estados Unidos, produção de superímãs na Europa. Para o membro do Movimento pela Soberania Popular da Mineração, Luiz Paulo Siqueira, o que está em jogo é como essa operação amplia o controle direto do governo norte-americano sobre jazidas em território nacional. As terras raras, eles são elementos, são minerais que eles existem, em várias regiões do planeta, em locais em abundância. Agora, a grande dificuldade é de como é que você explora e faz o beneficiamento desses elementos. Mas quem que colocou ele como uma pauta política nacional e internacional? Foi o imperialismo, através do Trump, que em seu primeiro momento coloca a faca no pescoço da Ucrânia e diz que a Ucrânia teria que pagar a dívida com os Estados Unidos de toda a guerra, entregando as jazidas de terras raras aos Estados Unidos. Posteriormente também, nas negociações das tarifas com vários países, forçando a entrega de reservas minerais, inclusive as terras raras, como foi o caso no Brasil, como foi o caso também das negociações com a China. Todo esse alvoroço que o Trump colocou na anexação da Groenlândia e todo o interesse que tem no subsolo da Groenlândia, com sua riqueza no gás natural, mas também com diversos minerais, inclusive as terras raras, no golpe e o sequestro de Maduro e Cília Flores na Venezuela, que não só tem o interesse em saquear, se apropriar de todo o petróleo, mas também dos bens minerais. Para reduzir a dependência das indústrias norte-americanas e europeias em relação à China, o governo americano já financiou a Serra Verde com 565 milhões de dólares via agência federal e comprometeu ainda um empréstimo com financiamento direto à USA Rare Earth de 1,6 bilhões de dólares, em troca de participação acionária minoritária. De acordo com projeções da própria empresa norte-americana, a mineradora poderá responder por mais de 50% da oferta mundial de terras raras pesadas fora da China até 2027. Assim, o Brasil se torna peça central numa disputa geopolítica em que as decisões sobre os seus próprios recursos são tomadas fora de suas fronteiras. A Serra Verde afirma empregar 350 pessoas, sendo 66% de Minasul. Mas a aposta na dependência da mineração corre o risco de repetir padrões do passado. Décadas de exploração de amianto não reduziram a pobreza na cidade, nem levaram a investimentos na diversificação da economia local. A pesquisadora Luísa Serioli resume o problema. O extravismo produz cidades enclaves, apartadas do restante da economia, com poucos empregos, poucas conexões com outros setores e uma riqueza que raramente é reinvestida nos setores produtivos locais. Pesquisadores também alertam para os riscos ambientais do modelo. A extração de terras raras envolve o processamento de grandes volumes de matéria bruta com uso intensivo de componentes químicos tóxicos, gerando rejeitos com potencial radioativo. Vários elementos dessas terras apresentam risco à saúde humana e à biodiversidade.
O cenário político em torno das terras raras revela posições bem distintas. Flávio Bolsonaro defendeu que a exploração no Brasil é a solução dos Estados Unidos para romper a dependência da China, entregando o território nacional nas mãos de Donald Trump. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que Goiás já fechou com os Estados Unidos. Ele foi apontado como o maior incentivador da venda da Cera Verde. Pré-candidato à presidência pelo campo da direita, Caiado posiciona Goiás como porta de entrada do capital americano, num movimento que críticos classificam como entrega do patrimônio nacional. Em reação, deputados federais do PSOL protocolaram na Procuradoria-Geral da República uma representação contra Caiado, pedindo a anulação imediata de todos os atos relacionados à negociação, incluindo contratos, acordos e pagamentos. Assinado por Sâmia Bonfim, Glauber Braga e Fernanda Melchiona, o documento solicita ainda a instauração do inquérito civil e criminal por grave ameaça à soberania econômica do Brasil e pede que a PGR avalie acionar o STF para declarar nulos os atos da operação. Os parlamentares também requereram informações dos Ministérios de Minas e Energia e das Relações Exteriores para saber se a União autorizou formalmente a transação. Há algumas semanas, o senhor Ronaldo Caiado celebra um protocolo de intenções com o governo dos Estados Unidos para a exploração de terras raras. Ele não podia fazê-lo. A prerrogativa para tratar do assunto é da União, do governo federal. O relacionamento com países estrangeiros é do Ministério das Relações Exteriores. O tratamento de minerais críticos tem que ser feito pela União. Mas ele tocou a política do fato consumado. Foi tocando e nós não podemos permitir que isso aconteça. Já o presidente Lula, em entrevista ao jornal Deutsche Welle, foi questionado. A Europa também deseja obter com urgência as terras raras. Se a Europa é um parceiro tão importante, central e estratégico para o Brasil, haverá algum tratamento preferencial ou quem será que vai ficar com essas terras raras? O presidente foi objetivo em sua resposta, novamente defendendo a soberania nacional. A única coisa que nós queremos é dizer ao mundo o seguinte: as terras raras e minerais críticos são de propriedade do Brasil, da soberania brasileira. Agora, o que nós queremos é construir com outros países um processo de desenvolvimento e utilizar isso para o benefício da humanidade. Enquanto nações disputam territórios e minerais, há uma vítima que quase não aparece nos noticiários: o próprio planeta. No dia 22 de abril, foi celebrado o Dia da Terra, uma data que acabou sendo esquecida, num contexto em que a geopolítica ainda prioriza muito mais a exploração do que a proteção ambiental. A agressividade geopolítica de Donald Trump vem limitando o acesso dos Estados Unidos a terras raras dos países emergentes. O conflito com o Irã, além de adiar o encontro já anunciado entre Lula e Trump, expõe tensões que impactam diretamente cadeias estratégicas de recursos e reposicionam alianças internacionais, alterando também a trajetória geopolítica do Brasil. Durante sua visita oficial à Espanha, Lula assinou um memorando de entendimento sobre minerais críticos com o governo de Pedro Sánchez. O acordo segue a mesma linha de iniciativas firmadas recentemente com a Índia e Coreia do Sul. Eles não se limitam aos elementos de terras raras, abrangendo recursos como lítio, cobalto, cobre e níquel, disponíveis amplamente em território brasileiro. Esse movimento não ocorre de forma isolada, mas integra uma dinâmica global cada vez mais marcada pela competição por recursos naturais. As Nações Unidas alertam que pelo menos 40% dos conflitos internos no mundo durante os últimos 60 anos estiveram vinculados à exploração de recursos minerais. O Dia da Terra serve de lembrete de que crise climática, desigualdade e guerras por recursos não são problemas separados. São faces do mesmo colapso. É justamente nesse ponto que os impactos ambientais dessas disputas ganham centralidade. A ONG Manos Unidas afirma que o meio ambiente continua sendo a vítima esquecida das guerras, e que defender a terra, as florestas e os meios de vida é também uma forma de construir a paz. Afinal, a paz não é apenas a ausência de guerra, mas a possibilidade de viver em terras seguras, sãs e habitáveis.
Essas tensões territoriais não apenas destroem vidas por meio de guerras e violência, mas devastam ecossistemas e deixam comunidades sem recursos, sem esperança e sem capacidade de enfrentar emergências climáticas. Afirma o coordenador do Departamento de Alianças e Incidência da ONG Manos Unidas, Marco Gordillo. No entanto, apesar da evidência crescente dessa interdependência entre crise ambiental e conflitos humanos, a resposta global ainda permanece fragmentada. Como observa o filósofo Leonardo Boff, mesmo diante dos avanços tecnológicos e da consciência científica acumulada, não criamos, no geral da humanidade, a nova consciência planetária. Presos à lógica dos Estados-nação e à disputa por territórios e recursos, seguimos incapazes de reconhecer que os limites que defendemos são artificiais, diante de uma realidade comum, a Terra como casa compartilhada. O mestre em Geografia e colega do IHU, Guilherme Tenyer, faz uma análise sobre o Dia da Terra. Na sua lúcida obra Futuro Ancestral, Ailton Krenak escreve que vivemos num mundo onde somos obrigados a mergulhar profundamente na Terra para sermos capazes de recriar mundos possíveis. Acontece que nas narrativas de mundo onde só o humano age, essa centralidade silencia todas as outras pertenças. No mesmo sentido, o filósofo José Carlos Michelazzo fala que compreender a realidade em sua totalidade é um dos esforços da filosofia ocidental, do pensamento oriental e igualmente das religiões. Em consonância com o desenvolvimento científico, intelectuais têm proposto compreendê-la como uma magnífica teia cósmica, na qual tudo o que existe, humano e não humano, está interconectado. Nesse processo, a própria identidade do ser humano é reavaliada. Faustino Teixeira, inspirado em Donna Haraway e Anna Tsing, alerta que a centralidade do humano faz com que vivamos tempos marcados pela precariedade generalizada, pelo abuso do poder e pela destruição do campo vital. É necessário, portanto, vislumbrar e aprender com as erupções de vitalidade inesperada que emergem pelas margens da vida. Relações, interconexões, rizomas e aberturas ontológicas são caminhos inesperados para saber viver entre as ruínas. A lógica de exploração se amplia e interliga com a base material da tecnologia contemporânea, a inteligência artificial. Por trás dos algoritmos e da promessa de inovação dos data centers, há uma demanda crescente por energia, água e minerais, conectando diretamente a expansão digital à intensificação da pressão sobre o meio ambiente. Estes centros de armazenamento vêm se expandindo e encontrando terreno fértil para avançar. No Rio Grande do Sul, foi aprovada pelo governo a instalação dos empreendimentos no estado. A construção, divulgada pelo governador Eduardo Leite, está sendo questionada por especialistas, que alertam sobre suas consequências, que ferem tanto os direitos humanos quanto o equilíbrio ambiental. A advogada popular e relatora do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Marina Dermon, chama atenção para um padrão recorrente. Grandes projetos são apresentados como vetores de desenvolvimento, mas avançam sem a devida incorporação de critérios de justiça social, participação democrática e proteção ambiental. Mas o problema não se limita ao meio ambiente. Ele também é político. A expansão da inteligência artificial também levanta questões sobre o futuro da democracia. Ao analisar o manifesto de 22 pontos da Palantir, empresa de Peter Thiel, o economista Yanis Varoufakis identifica nas entrelinhas uma lógica preocupante: glorificação da força bruta, desprezo pela ética e a disposição de contornar tratados internacionais em nome do avanço tecnológico. É nesse contexto que Varoufakis propõe o conceito de tecnofeudalismo, um sistema em que o poder deixa de estar centrado apenas nos estados e passa a se concentrar em grandes plataformas, capazes de controlar dados, comportamentos e decisões. Nesse modelo, não somos apenas usuários, somos também o recurso a ser explorado. Diante disso, a questão central deixa de ser apenas tecnológica ou ambiental. Ela se torna civilizatória. Quem controla os dados, controla as narrativas. Quem controla a infraestrutura, controla o acesso. E quem controla os algoritmos passa a influenciar ou até determinar as decisões coletivas. Talvez o maior risco da inteligência artificial não esteja apenas no que ela faz, mas no sistema de poder que ela sustenta. A jornalista do IHU,
Márcia Jungs comenta o encontro entre a tecnologia e sistemas fascistas. Na entrevista Tecnofascismo, Dissenso e a Gramática da Dignidade, a filósofa italiana Donatella Di Cesare analisa o conceito de tecnofascismo como uma forma inédita de poder contemporâneo, que não representa um retorno ao fascismo histórico, mas sua mutação em chave digital. Trata-se da convergência entre controle algorítmico, vigilância permanente e lógicas neoliberais, que passam a moldar comportamentos, desejos e até decisões políticas. Nesse cenário, a democracia não é simplesmente destruída, mas corroída internamente, por meio de uma espécie de estado de exceção difuso, sustentado por tecnologias e dados. Di Cesare destaca que o tecnofascismo neutraliza o dissenso ao capturar subjetividades e antecipar ações, esvaziando o espaço público e reduzindo a política à gestão técnica. A linguagem também é afetada. Emerge uma gramática da dignidade como resistência, capaz de reabrir o campo do conflito e da pluralidade. A filósofa defende a necessidade de recuperar o sentido político da filosofia, recolocando-a na polis como prática crítica e transformadora. Isso implica resistir à normalização da violência tecnológica e reafirmar a dignidade como princípio ético-político fundamental. Um ponto importante na reflexão da pensadora italiana é que o dissenso aparece como um elemento indispensável para a saúde da democracia, não como uma ameaça, mas como uma condição de possibilidade para a liberdade e para a reinvenção do comum frente às formas contemporâneas de dominação. Como foi dito por Donatella Di Cesare, as lógicas neoliberais moldam comportamentos e decisões políticas. A extrema-direita utiliza esse método para direcionar suas ações e tentar emplacar um projeto de poder. Na prática, essa ideologia faz com que esses governos tenham como método a ampliação e exploração das desigualdades. Nos Estados Unidos, por exemplo, a guerra contra o Irã vem custando cerca de $1 bilhão por dia ao país. A guerra de Trump e Netanyahu tem como objetivo tentar controlar as reservas de petróleo do mundo e conquistar autoridade diante de outros países. Além das milhares de mortes de pessoas inocentes no Irã, o próprio cidadão estadunidense paga a conta. De acordo com a estimativa do Centro para Progresso Americano, o valor investido em guerras seria o suficiente para cobrir os custos do Medicaid, programa público que oferece cobertura de saúde a baixo custo para quase 25 milhões de pessoas. No Brasil, falas recentes de aliados integrantes da equipe de Flávio Bolsonaro apontam para um caminho de corte nos gastos sociais. Uma matéria publicada pelo ICL Notícias destacou a afirmação do coordenador da campanha, o senador do PL, Rogério Marinho. Ele afirmou que o modelo atual está estourando e defendeu a necessidade de revisitar tanto a Previdência quanto a legislação trabalhista. Ou seja, pelo plano econômico do projeto bolsonarista para o país, abre brechas para que as aposentadorias e benefícios sociais fossem reajustados apenas pela inflação, sem ganhos reais, o que pode significar perda gradual de poder de compra ao longo do tempo. Enquanto os políticos propagam guerras e cortes, a desigualdade continua aumentando no mundo inteiro. No levantamento de 2026, lançado em março, a revista Forbes listou 3.428 bilionários no planeta, sendo 71 destes no Brasil. Segundo o professor aposentado da URGS, Antônio Davi Catani, que dedicou parte da carreira acadêmica a estudar os super ricos, isso é uma ameaça à economia e à democracia. Os bilionários conseguem manipular as eleições, os governos e escapar de todos os controles elementares que a democracia, bem ou mal, foi construindo nesses últimos anos. Isso, com o tempo, é um caminho para o desastre, que infelizmente vai afetar mais as pessoas vulneráveis, assalariados, aposentados e pequenos empresários. Um exemplo real disso são os dados de saneamento básico no Brasil. Conforme o ranking do Saneamento 2025, publicado pelo Instituto Trata Brasil, milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à coleta e tratamento de esgoto. O jornalista, ambientalista e editor do Ecodebate, Henrique Cortes, avalia o impacto disso no país. O progresso só é real quando chega para todos.
E enquanto não chegar, precisamos continuar falando sobre isso, e sem eufemismos, sem médias que escondem abismos e sem deixar que esses números voltem a ser apenas abstrações em planilhas. A desigualdade também pode ser vista nas relações de trabalho. O número de trabalhos formais domésticos fechou o ano de 2025 com pouco mais de 1,3 milhão de vínculos ativos, uma queda de 40 mil postos na comparação com o ano anterior, segundo o levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas a redução pode estar vinculada à pejotização, indicando um aumento da informalidade nesse tipo de relação trabalhista, ou seja, maior precarização do trabalho e perda de direitos do trabalhador. Por isso, é fundamental enquanto sociedade que não fiquemos acostumados com as injustiças do mundo. Celso Furtado, um dos mais importantes economistas brasileiros, construiu uma interpretação original do país, ao evidenciar que o subdesenvolvimento é uma condição histórica, marcada por desigualdades estruturais. Celso era uma voz ativa na luta contra as desigualdades, defendendo a participação do Estado no planejamento para superar essas diferenças e da população, com enriquecimento cultural e ampliação do acesso à criação. Há um ano, perdíamos uma das vozes mais ressonantes contra as doenças que assolam a Terra. Da opção pelos pobres ao Sínodo para a Amazônia, o papado de Jorge Mário Bergoglio foi um marco na Igreja Católica e no mundo, principalmente no enfrentamento às desigualdades, guerras e destruição ambiental. A morte do Papa Francisco, ocorrida em 21 de abril de 2025, não foi o seu fim, mas um início. Sua trajetória deixou marcas que vão ser seguidas por muitos anos e indicam caminhos para um mundo mais justo. Para o jornalista católico e biógrafo do pontífice, Austin Ivory, o vasto legado de Francisco levará uma geração para ser totalmente compreendido. O escritor e especialista em Vaticano Marco Politi revela uma abertura significativa para a Igreja. Ele destaca: com seus impulsos, Bergoglio abriu caminho para uma Igreja como comunidade participativa, não ancorada em um passado árido, doutrinário e autoritário. Com o perfil acolhedor e humanista, Francisco tinha uma inquietação sobre como o cristianismo era tratado dentro da Igreja e que ele precisava se abrir para encontrar os desfavorecidos. Tenho a impressão de que Jesus estava trancado dentro da Igreja e está batendo porque quer sair, disse Bergoglio nos encontros pré-conclave de 2013. Olhando para trás, pode-se dizer que sim, Francisco libertou, reflete Marco Politi em retrospecto aos 12 anos do papado. A vontade herdada do Papa Francisco já pode ser vista em algumas ações do Papa Leão XIV, especialmente na contrariedade à guerra. Mas também é possível perceber essa influência em diversos cardeais que ouviram o chamado de Bergoglio para uma igreja mais aberta. Um deles é o cardeal alemão Reinhard Marx. Em 2023, ele abriu a possibilidade de abençoar uniões entre pessoas do mesmo sexo, destacando que a iniciativa segue a abordagem pastoral do pontificado do Papa Francisco. As questões de gênero sempre foram tabu para a Igreja Católica, e ações positivas para os católicos LGBTQIAPN+, caminham lentamente. Mas nesta semana, o cardeal Marx publicou uma carta instruindo todos os agentes pastorais a autorizarem sua implementação. A todos os casais que se amam e pedem à Igreja uma bênção para seu relacionamento, desejo que possam perceber nesta bênção o amor misericordioso de Deus. Apesar das ações positivas e uma trajetória marcante, o legado que o Papa Francisco deixou para a Igreja Católica ainda sofre com ataques dos conservadores. Donald Trump e sua equipe são um dos principais exemplos disso. Ao promover guerras e violências, enquanto utilizam o nome da religião, eles promovem o contrário do humanismo cristão e se colocam como novos messias. Além disso, a mistura entre política e religião faz com que os poderosos utilizem de todas as armas que puderem para se perpetuar no poder. Um exemplo disso é a figura de Peter Thiel, que no mês de março passado levou até as portas do Vaticano um conjunto de conferências sobre o anticristo. O fundador da empresa de inteligência de dados Palantir teve influência na escolha de J.D. Vance para vice-presidente dos Estados Unidos.
Em artigo publicado no IHU, o professor e doutor em filosofia Castor Bartolomé Ruiz destaca: muitos generais e altas patentes do exército e também altos cargos do governo Trump estão profundamente influenciados pelas pregações destes pastores mais fanáticos que anunciam que esta guerra constitui a anunciada Batalha do Armagedon. Desse modo, o desafio de manter a igreja aberta e como um farol para o mundo cresce ainda mais. Nesse sentido, o ex-presidente da Pontifícia Academia das Ciências do Vaticano e professor da Universidade de Bolonha, Stefano Zamagni, faz um chamado para que as pessoas não fiquem acostumadas às violências e desigualdades e traça uma nova missão do mundo católico diante da trajetória do trumpismo. Se o mundo católico pretende permanecer fiel à sua missão, não pode limitar-se a expressar indignação e a apresentar propostas, tanto políticas como econômicas, de mera mitigação e adaptação à nova situação. Nem pode refugiar-se no misoneísmo, que é a atitude típica daqueles que acreditam que não se pode fazer nada porque os desafios postos são demasiado grandes e que a única perspectiva é esperar por tempos melhores. Essa foi mais uma edição dos Destaques da Semana no IHU Cast. A direção, roteiro e edição foram comigo, Lucas Chardon. Apresentação e roteiro de Mônica Lima. Neste episódio, utilizamos áudios de Brasil de Fato, Deutsche Welle e Glauber Braga. Ainda contamos com a colaboração das colegas Márcia Jungs e Regiane Bastos, e dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, Guilherme Tenyer, Matheus Dias e Matias Lengert. Até a próxima!